Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo. Vocês estão vendo O áudio tá meio... O áudio tá muito legal. Nossa, tem uma coisa... Pronto, melhor assim o áudio para vocês? Melhor assim? Aqui tá bom. É porque o meu Aqui fone também de... está bom. Ah, tá. Não, não tá bom não. Tá chiando muito, é só você. O Reinaldo, o seu áudio tá bem ruim. Não. Provavelmente é aí. O seu tá bem ruim. Reinaldo, eu acho que é o seu, porque para mim o seu tá chegando assim meio estranho, picotado. Vocês estão vendo a tela? Sim, sim. Se eu mudar, ela muda também? Tá na seção 2.4 de fusão. Tá, mas está mudando alguma coisa aí? Não. Não, né? Não. Só um momentinho aqui. Bem, agora foi, tá? Eu acho que agora a gente vai conseguir mudar. Tá mudando, não tá? A tela? Bem, hoje nós vamos falar sobre difusão. No princípio, eu acho legal eu mostrar essa aqui, né? Que sementar, né? Significa introduzir carbono na superfície, né? Desse tipo de elemento. E a finalidade qual é? É justamente aumentar a dureza dessa superfície aqui. Tá? E como é que a gente vai conseguir aumentar somente essa parte aqui do nosso aço? Né? Através do aumento do teor do carbono. E é justamente isso que nós vamos falar sobre difusão. Bem, da mesma forma que a corrente elétrica está associada ao transporte de cargas elétricas através de um fio condutor, quando este está sujeito a uma diferença de potencial elétrico, a difusão está associada ao transporte de massa, né? A ideia é justamente você transportar massa, tá? Então, está associada ao transporte de massa que ocorre em sistema quando nele existe um gradiente de concentração química. Governada por diferentes mecanismos e manifestando-se com magnitudes bastante distintas, a difusão ocorre no interior de sólidos, líquidos e gases, né? A gente pode ver, por exemplo, que sólidos é o caso da cementação, de você cementar, né? Você tem uma peça de aço, né? Uma engrenagem de aço, e aí você submete a um tratamento, né? De tal forma que alguns átomos do carbono venha e justamente aumente a dureza, especificamente na superfície ali, aumente a dureza daquela peça, tá? Bem, uma gota de líquido que se dilui na água é um exemplo de difusão no interior de um líquido, não é mesmo? Quando você joga adoçante, né, ali dentro do seu café, o ideal seria necessário nem a gente mexer, né? Porque a própria difusão se encarregaria daquilo ali se homogeneizar, né? Você, na realidade, acaba só adiantando uma coisa que vai ocorrer naturalmente. O odor de perfume que se espalha por uma sala é um exemplo de difusão no interior de um gás, tá? Bem, nessa aula nós vamos nos concentrar no estudo de difusão no interior de sólidos, né? Sua presença em nosso cotidiano não é tão rotineira, mas é de grande importância, tá? Bem, no interior dos sólidos, como é que ocorre essa movimentação de átomos, né? No interior dos sólidos, a difusão ocorre por movimentação atômica, no caso de metais, cátion e íons, no caso de cerâmica, e de macromoléculas, no caso de polímeros, né? No nosso caso aqui, a gente vai dar mais especial atenção aos metais. Na realidade, nós só vamos falar de metais, né? E aí tem uma introdução assim para vocês fixar um pouquinho mais, né? A difusão atômica
ela pode ser definida como um mecanismo pela qual a matéria é transportada através da matéria. Os átomos em gases, né, os átomos em gases líquidos e sólidos estão em constante movimento. O movimento atômico em gases é relativamente rápido, a gente até consegue imaginar, né? Você pega um perfume e passa, é rapidamente que aquele cheiro, né? Tanto bom cheiro quanto mau cheiro, né? Rapidamente que o cheiro se espalha, se difunde, né? Bem, o movimento em líquido, em geral, mais lento que em gases, como pode ser observado durante o movimento de um corante, né? Se você pega um corante e joga ali numa água, você vê que ele não é tão rápido como o caso. É o caso que eu falei para vocês do adoçante, tá? Porém, o movimento atômico dos sólidos, ele é bastante restrito. Quando se trata de sólidos, né, já é mais difícil, já que as forças de ligação atômicas são elevadas e também devido à existência de posições de equilíbrios bem definidas, né? A gente já viu que temos a ligação iônica, covalente e metálica, né? E que essas ligações são fortes, né? Então, é difícil, né, para você quebrar essas ligações. Entretanto, vibrações atômicas de origem térmica, ou seja, você interferindo junto com a temperatura, a gente pode, né, particularmente a temperatura, desculpa, é que meu cachorrinho está aqui do lado, tá fazendo um barulho tá insuportável, está incomodando vocês? Turma, vocês estão ouvindo algum barulho? Eu não estou nem escutando o cachorro. Não? Ah, tá, então... Tá muito ruim o áudio, professor. O som está baixo? Eu estou falando baixo? Não, tá normal. Ah, então tá. Vou aumentar um pouquinho, tá? Então, o movimento atômico em Tá sólido... chiando, né? Nessa altura ainda tá chiando, é só você na voz. Ô, Reinaldo, eu acho que é o seu som, porque os outros, tá todo mundo recebendo direitinho, não tá? Sim. Aqui tá normal. Tá? Então, entretanto, vibrações de origem térmica existentes em solos permitem movimentos atômicos limitados. A difusão atômica em metais e ligas é particularmente importante, pois a maioria das reações do estado sólido, que são fundamentais em metalurgia, tá, envolve movimentos atômicos, tá? Exemplos de reações de estado sólido são obtidos na nucleação, crescimento de novas fases em sólidos cristalinos, no tratamento térmico de aço, na produção de circuitos eletrônicos e etc. Tá? Então, aqui eu estou falando de como funciona essa ideia de difusão. Né? Não é à toa que a gente tem aquele difusor, vocês já viram, né? Você tem um difusor que é até elétrico, né? Ou então você tem aquele difusor em que você coloca uma fonte térmica embaixo, à medida que vai aquecendo as moléculas, né, dos líquidos, né, vão começando a passar para outro estado gasoso, e aquele cheiro bonzinho, gostoso, difusor vai se difundindo, tá? Bem, os átomos, mecanismo desse movimento atômico, né? Os átomos apenas estão em repouso absoluto quando a temperatura é igual ao zero absoluto, ou seja, menos 273 Kelvin ou menos 273 centígrados. Acima desta temperatura, os átomos começam a vibrar e saem de suas posições originais. À medida que a temperatura aumenta, esse movimento atômico torna-se mais intenso, né? A gente vai aumentando e realmente vai sentindo que o átomo ali começa a vibrar. Existem basicamente dois mecanismos de difusão de átomos em sólido cristalino, que seria o mecanismo substitucional ou de vazios, né? E o mecanismo intersticial. Além desses dois movimentos, desses dois casos, a gente tem esse movimento atômico pode ser através de mecanismos de anel, que é de ocorrência muito mais difícil, né? No nosso caso aqui, nós só vamos ver esses dois mecanismos, tá? Que seria, então, substitucional ou mecanismo intersticial. Aqui, novamente, a gente chama a atenção para a representação esquemática, né? Onde você tem uma difusão através de um meio líquido, né?
os átomos, as moléculas, ou até mesmo os íons, tá? Mas normalmente a gente vai falar aqui como um todo, somente de átomos, tá? Mas para ser mais geral, tá? Então, aqui está mostrando a difusão de partículas em meio líquido. Aqui, novamente, a difusão da tinta, de uma tinta, quando você pinga, né? E ela vai, né, lentamente, vai fazendo essa difusão. Bem, par de difusão. Então, a gente vai analisar a difusão na mecânica, tá? Na mecânica, nos metais. Uma difusão, uma visão idealizada do fenômeno da difusão pode ser obtida com o auxílio de par de difusão, que a gente chama. O que é par de difusão? O par de difusão é formado quando as superfícies de duas barras, tá, de materiais metálicos distintos são colocados em contato, entre contato, tá? Você tem aqui um par de fusão, cobre e níquel, antes de ser submetido a um tratamento térmico a temperaturas elevadas, tá? No caso aqui você tem o cobre e o níquel, né? Você tem essas duas barras, coloca em contato e começa a aquecê-las. Mas antes de aquecer, a gente presta atenção no seguinte: aqui você tem todos os átomos do meu cobre e aqui você tem todos os átomos do meu níquel, né? Tem uma representação esquemática das localizações dos átomos de cobre, círculos à esquerda, né, e do níquel, no interior, né, do par de difusão. Aqui a gente tem um gráfico, né, em que a gente vê, né, que aqui, como é a linha sólida representa a concentração de cobre, que é essa vermelha aqui, e a linha pontilhada é do níquel. É o gráfico das concentrações do cobre e do níquel em função da posição ao longo do par de difusão, tá certo? Tem uma, qual é a concentração das duas aqui? Todas as duas, a concentração é 100%, né? De um lado e de outro. Bem, e se aumentar a temperatura? Difusão dos átomos de cobre, né? E difusão dos átomos de nitrogênio, né? Porque a gente vê que quando a gente altera a temperatura, aumenta, né? Atinge uma temperatura elevada, não que a gente vá atingir a temperatura de fusão. O que a gente vê é que há uma difusão, tanto do cobre no sentido do níquel, como do níquel no sentido do cobre, né? E aqui a gente vê as posições dessas concentrações. Né, a posição, ela vai aumentando, não é mesmo? Né? A concentração vai aumentando e vice-versa, tanto do níquel quanto do cobre, tá certo? Há uma movimentação de um lado para o outro, tá? Bem, para que haja essa mudança de posição, que haja esse movimento desses átomos, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, deve haver uma posição adjacente, vizinha, vazia, tá? Então, você tem, primeiro, o átomo, né, são duas condições. Na primeira instância, na primeira circunstância, o átomo tem a posição, tem uma lacuna próxima a ele, tá? Deve haver uma posição adjacente, vizinha, vazia. Então, deve ter um espaço para que ele possa se locomover. E a segunda diz o respeito assim, ó, o átomo deve ter uma quantidade de energia, né? A gente lembra que o átomo, em princípio, aqui ele está em repouso, né? Ele está ali em repouso, então ele está naquela situação ideal, né? Na natureza, todo mundo quer esse ideal, né? O repouso, né? Tá tranquilo ali. Então, o átomo ele deve ter uma quantidade de energia capaz para romper as ligações químicas entre os seus átomos vizinhos, causando uma distorção na rede cristalina durante seu movimento. Você tem que energizar, dar energia para esse átomo para ele se movimentar. Essa energia é de origem vibracional e possibilita que o átomo se desloque ao longo da rede cristalina. Porém, apenas uma pequena fração de átomos é capaz de se mover devido à magnitude das energias, tá? Da energia vibracional. A fração de átomos aumenta com o aumento da temperatura. Eu aumento a temperatura, eu aumento o átomo começa a vibrar, né? Essa energia vibracional, e aí ele muda de lugar.
mas eu também preciso ter uma posição adjacente. Bem, nos materiais metálicos, o movimento desses átomos, como a gente já falou um pouquinho mais anteriormente, pode ser de duas formas. Ou uma difusão em lacunas, que é aquela situação em que eu citei que o átomo, ele para se movimentar, tem um espaço vazio ali, tá? Ou a difusão intersticial, tá? Vamos ver a difusão em lacunas. Na difusão por lacunas, tá? Um átomo hospedeiro ou substitucional se desloca de uma posição normal da rede cristalina para um sítio vago ou lacuna adjacente, né? Lembra que a gente falou sobre os defeitos e alguns deles é a lacuna, não é mesmo? Às vezes é interesse da gente até mesmo inferir um defeito, né? Uma imperfeição no meu metal para que depois eu possa fazer até esse tipo de tratamento, que no caso é a cementação, tá? Então, olha só, na difusão por lacunas, um átomo se desloca de uma posição normal da rede cristalina para um sítio vago ou lacuna adjacente. Você tem aqui, antes da difusão, você dá uma energia, e o que acontece depois que você dá um aumento de energia para esse átomo? Esse átomo pode se deslocar para a lacuna, tá certo? Aqui é a lacuna. Né? Depois da difusão, a lacuna passa para cá e o átomo para cá. Né? Na realidade, o átomo caminha no sentido da lacuna, à medida que ele caminha, cria uma outra lacuna. Bem, a movimentação dos átomos, né? Como é que ele se movimenta? Ocorre em uma direção, e a das lacunas ocorre na direção contrária, né? Pensa aquela bolha de vazio, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Tem um ar ali, você ocupa aquele lugar e ele ocupa o seu, aquele ar. Há uma movimentação, tá? Bem, a extensão segundo a qual a difusão por lacunas pode ocorrer é função da concentração de lacunas presentes no metal, né? Você sabe que a gente, na aula passada, a gente consegue calcular a quantidade de lacunas de equilíbrio, né, de um determinado material. Bem, a concentração de lacunas aumenta com a temperatura, tá? À medida que eu aumento a minha temperatura, né, você também cria essas lacunas, tá? Quando o átomo hospedeiro se difunde, ocorre o processo de autodifusão. E quando átomos de impurezas substitucionais se difundem, ocorre o processo de interdifusão, ou seja, a autodifusão é aquela coisa, a autodifusão é da ideia, aquele processo em que é um só material, em que os átomos, tá, dentro daquele material, tá, se movem. Porém, a gente falou lá na aula passada justamente sobre o quê? As impurezas, né? Lacuna, impureza substitucional. E aqui, né? Quando os átomos de impurezas substitucionais se difundem, ocorre o processo de interdifusão. E a gente vai ver que é a próxima estudo, tá? Aqui, novamente, a gente chama a atenção do que a difusão não ocorre somente entre diferentes metais ou diferentes sólidos. Este fenômeno também ocorre em sólidos puros, nos quais os átomos mudam de posição e são do mesmo tipo, não havendo mudanças na composição. Porque, como eu mostrei no primeiro slide, o que a gente tinha? A gente tinha dois materiais metálicos diferentes, o cobre, né, e o níquel, tá? E ele está falando aqui, e lá há uma difusão, há uma movimentação de átomos, né? Mas pode ocorrer de ter uma movimentação de um só material. E aí, esse tipo de movimentação a gente chama de autodifusão. Bem, o que mais? E temos a difusão intersticial. Eu falei que a gente tem nos metais dois tipos de difusão, né? A difusão por lacuna, né? Ou a difusão intersticial, que tem muito a ver com a impureza, com impureza. Olha só um minutinho que me faltou a palavra aqui. Impureza substitucional, tá? Na difusão intersticial, átomos intersticiais migram para a posição intersticiais adjacentes não ocupadas do
reticulado. Observem que nesse tipo de difusão, na realidade, você tem um átomo muito pequenininho, tá? E ele consegue se locomover por aqui, pelo meio dos outros átomos. Posição do intersticial antes da difusão e a posição, né, do intersticial depois da difusão, né? Aqui você não tinha uma energia, eu dou uma energia e eu consigo fazer com que esse átomo consiga se locomover nesse meu material mais sólido, né? Mas lembre-se sempre que eu estou dando uma energia. Em metais e ligas, a difusão intersticial é um acréscimo importante para a difusão de impurezas de raio atômico pequeno em relação ao hospedeiro, ou seja, esse átomo ele é consideravelmente menor do que esse átomo, tá? Geralmente, a difusão intersticial é muito mais rápida que a difusão por lacunas. Porque o que acontece, como o átomo é bem pequenininho, o intersticial, tá? Você consegue fazer com que rapidamente esse átomo se locomova, né? Ao contrário do outro átomo, que é um átomo que vai exigir mais energia para poder trocar de espaço, tá? E aqui a gente tem exemplos, né? No caso do ferro alfa, 500 graus centígrados, a difusão dos átomos carbonos é quase 10 elevado a 9 vezes mais rápida do que a autodifusão dos átomos de ferro, ou seja, é mais fácil o carbono se locomover ali dentro do ferro do que um próprio átomo do ferro se locomover, tá certo? Eu vou precisar de uma energia maior. Bem, na maioria dos metais, esse tipo de difusão ocorre mais rapidamente do que a difusão por lacunas. A gente tinha falado disso, né? Justamente pelos menores tamanhos atômicos e, consequentemente, pela fácil movimentação. Então, você consegue movimentar facilmente esses átomos que eles são bem pequenininhos, tá? Tem um raio bem menor, tá? Nos materiais cerâmicos, os cátions, que são menores, difundem-se muito mais rápido que os ânions, né? Bem, e aqui, o que eu tenho? Aqui, né, nós temos os 3 estudos em que nós vimos, né, quais são os tipos de movimentação de massa que a gente pode ocorrer, pode ter, né, nos metais. A gente pode ter a autodifusão, quando você tem, por exemplo, o ferro ali, né, ele está puro, tá certo? É um átomo ali só, e se você der temperatura, vai levar um certo tempo mais alto na movimentação dos átomos, tá? Lacunas, né? Aqui você, só falando aqui, a autodifusão, está falando em difusão de anel, né? Essa aqui a gente só pincelou. Na realidade, a gente dá mais entender, como a gente falou, aqui. Lacunas, difusão por lacunas ou intersticial. Por lacunas, você já tem essa ausência de um determinado átomo, tá? E aqui, né, você dá a lacuna com tempo zero, né? Você tem aqui à sua esquerda o átomo e à direita uma lacuna. Depois de um determinado tempo, submetida a temperatura, a gradiente de concentração, o tempo, você vai ter essa movimentação, né? Troca de lacuna com átomo, tá? Intersticiais é a mesma coisa, com tempo T0, né? Tá todo mundo ali em equilíbrio, né? Tá todo mundo com uma energia fundamental, que é, a partir do momento em que eu dou uma temperatura, né? Eu gero uma temperatura, eu posso ter essa transferência de massa, tá? Bem, como é que a gente analisa esse fluxo atômico, né? Na realidade, o que a gente vai dar hoje para vocês? Nós vamos dar como é que ocorre esse fluxo atômico? Através da primeira lei de Fick e da segunda lei, né? Bem, a movimentação atômica, ou dos íons, só é possível quando é fornecida uma energia suficiente e capaz de fazer com que essas espécies saltem para uma nova posição, né? Então, sempre tem que ter uma energia para o elétron ganhar energia e pular. No entanto, para que espécies ocupem essa nova posição, antes é necessário vencer uma barreira
de energia, denominada energia de ativação, né? Eu tenho que ter uma energia maior do que essa energia de ativação. Eu só consigo dar esse pulo se eu tiver uma energia maior que a minha energia de ativação. A taxa com que os átomos e os íons ou outras partículas se difundem em um material pode ser aferida através do fluxo J. O fluxo J corresponde ao número de átomos que se movimentam por unidade diária. O número de átomos que se movimentam por unidade diária, tá? Por uma unidade de tempo em um regime estacionário, ao longo de uma única direção. E ela é determinada pela equação conhecida como a primeira lei de Fick. Então, o fluxo, ele corresponde ao número de átomos, como se fosse um fluxo de água, né, que se movimenta por uma unidade diária, né? Vamos falar assim, dá uma ideia de um fluxo de água. Eu não posso dizer que seria a vazão, porque a vazão seria por volume, que é unidade por diária, né? Por unidade de tempo em regime estacionário, tá? E é determinada pela equação conhecida pela velocidade lei de Fick, tá? Para quantificar a rapidez com que o fenômeno da difusão se processa no tempo, usamos o fluxo da difusão, o fluxo de difusão, chamado por J. A letra J quer dizer qual é o fluxo de difusão. O fluxo de difusão, ele é definido como sendo a massa, de uma forma equivalente ao número de átomos, né, a massa M, que se difunde por unidade de tempo através de uma área unitária perpendicular, tá, à direção do movimento da massa. Então, o fluxo vai ser a relação, tá, vai ser a massa, né, que se divide pela unidade de tempo, tá? A representa a área, através da qual a difusão está ocorrendo, e T, o tempo de difusão decorrido. Em forma diferencial, tá? J, tá? Vai ser a derivada, né? Derivada da diferencial de mM em relação ao tempo, né? Vai ser, na realidade, a variação da concentração em relação ao tempo. Bem, as unidades. E quais são as unidades para o fluxo de difusão? As unidades são o seguinte, ó. As unidades para J são quilogramas ou átomos por metro quadrado por segundo. Tá aqui, ó. Quilo por metro quadrado por segundo ou átomos por metro quadrado por segundo, tá? A primeira lei de Fick. Para processos de difusão em estado estacionário, eu já vou explicar para vocês mais um pouquinho à frente o que seria esse estado estacionário, tá? A equação que correlaciona, tá? Essa é a equação que a gente vai correlacionar o fluxo de difusão com o gradiente, tá, de concentração em relação ao espaço, né, chamada a primeira lei de Fick. Então, Fick, tá? É a derivada da concentração em relação ao espaço, né, ao X, tá? Esse sinal negativo significa porque a gente sempre vai no sentido do maior gradiente para o menor, né? Imagine que você tem um fluxo, né? Sempre você vai, se você abre a geladeira, né? Você vai sentir aquele friozinho, por quê? Porque ali há a geração de um gradiente e a gente sempre vai de quem? Do maior para o menor, tá certo? Bem, o sinal negativo na equação acima indica que o fluxo ocorre na direção contrária ao do gradiente de concentração, isto é, no sentido das concentrações altas para as concentrações baixas, tá? A primeira lei de Fick, o potencial termodinâmico, a força motriz para que ocorra o fenômeno da difusão é o gradiente da concentração, tá? Essa ideia aqui, ó, você tem a concentração, ela vai caminhando, né? Os átomos vão caminhando nesse sentido, né? No caso da difusão unidimensional, porque ele é unidimensional numa só direção, a concentração dos átomos, né? A concentração dos átomos que se difunde em função da posição X no interior do sólido e do tempo
e do tempo T desculpa, gente. A concentração C dos átomos que se difundem é função, tá? Ela é função de quem? Da posição no interior do sólido e do tempo de difusão. Então, em geral, né, essa concentração aqui, ele é função de quem? Do X e do tempo, tá? Essa curva aqui ao lado, que representa assim em função da posição no interior, posição X no interior de um sólido, num dado instante, tempo T, é denominado perfil de concentração, tá? À medida que eu vou, eu vou aumentando a minha posição, né? No X aqui, a minha concentração vem diminuindo dessa maneira, tá? Para cada T, o fluxo de difusão num dado X é proporcional ao valor de quê? Ao valor de a derivada, né, da concentração em relação à derivada da posição, tá certo? E como ela é constante, né, a gente vai ver que essa concentração ela é constante, ela é linear, tá certo? Bem, continuando aqui. Para cada tempo, o fluxo de difusão num dado momento, num dado X, não momento, tá, gente? Então é tempo, é X, posição. É proporcional ao valor, né, da concentração em relação, né, a concentração em relação à posição em X, tá? Portanto, pode ser que o fluxo, tá, vai ser menos, esse menos é como eu falei, eu vou de uma maior concentração para uma menor concentração, é por isso que eu tenho um movimento em função desse gradiente, né, do maior para o menor, tá? E aí, o que acontece? Esse menos é por causa justamente dessa concentração, tá? Essa D aqui é uma constante de proporcionalidade, né? Chamada de coeficiente de difusão, expressa em metros quadrados por segundo, né? E é a derivada de C em relação a X, tá? No estado estacionário, ou seja, quando J não varia com o tempo, essa é a definição, tá? Da primeira lei de Fick, é que o tempo, o fluxo, ele não varia com o tempo, tá? Então, quando o G não varia com o tempo, né, o fluxo não varia com o tempo, então o C também não varia com o tempo, tá certo? Então, olha só, a concentração de átomos também não varia com o tempo. Temos a difusão em estado estacionário, né? Então, o que quer dizer? Quando você tem um fluxo, ele não varia com o tempo, a concentração também não varia com o tempo. E aí a gente diz que é um estado estacionário, tá certo? Então, quando a derivada da concentração em relação à posição não varia, é uma constante. Então, é uma função linear de x, né? Então, aqui, o que é que você tem? Quando você tem o fluxo aqui, eu posso dizer que isso é uma constante, e eu posso escrever dessa forma. Bem, e se não for estacionário, né? No estado estacionário? Bem, a maioria das situações práticas em função envolvendo difusão, ela ocorre em condições de não estacionário, ou seja, há uma variação, né? O fluxo ele varia em função de uma posição e também varia em função do tempo. E como é que a gente tem, né? Então, olha só, na difusão em estado estacionário, tanto o fluxo de difusão quanto o gradiente da concentração numa dada posição X variam com o tempo, tá? Enquanto lá eu tinha, no estacionário, eu tinha o fluxo e o gradiente de concentração constante, aqui não, eles vão estar variando, tá certo? Bem, e daí? E daí que no caso de regime dessa forma, eu posso escrever, né, o que é que eu posso fazer? Eu parto da derivada, né, vai ser a derivada de C em relação ao tempo, né? Então, quando eu já sei que, em princípio, a minha derivada da concentração, tá? Já tirando lá do fluxo permanente, não é permanente, meu Deus, desculpa aqui, estacionário, né? Eu já sei que ela é isso aqui, tá? Ela é essa parcela da equação da segunda lei de Fick,
né? E aqui o que eu tenho, então, a derivada da concentração em relação à derivada do tempo vai ser quem? A derivada em relação a x, vezes essa parcela que, por sua vez, já é aquela parcela que eu levo em consideração quem? O meu fluxo permanente, tá certo? Bem, é muito difícil para a gente, na realidade, trabalhar com esse tipo de equação, né? E a gente trabalha de uma maneira simplificada. Como a gente trabalha com essa maneira simplificada? É criando o que essa situação, você cria condições iniciais de contorno que te permitem trabalhar com essa equação de tal forma que, vejam só, que essa derivada aqui, tá? Essa derivada de segundo grau aqui que eu tenho, derivada parcial, né? Se eu levar em conta algumas condições de contorno, onde eu levo, onde essa aqui é minhas condições de contorno para que eu possa resolver essa minha derivada aqui, tá? Então, eu levando em conta, dando essas limites de contorno, onde Cx representa a concentração e uma profundidade x após um tempo t, Cs, concentração constante na superfície, C0 é a concentração uniforme inicial dos átomos em difusão, tá? Então, eu entro com três variáveis, eu consigo resolver aquela equação. E aí o que acontece? Aquela equação, a partir das minhas condições de contorno, eu consigo escrever dessa maneira, então, tá? Dessa maneira, o que é que eu ponho? Eu escrevo novamente essa coeficiente de difusão, que vai me dar a ideia, o que? A velocidade da difusão, tá? O que foi que eu fiz aqui, professor? O que foi que eu resolvi essa equação aqui, com alguns limites, e desses limites eu consigo, após fazer um longo trabalho, eu posso dizer o seguinte, que o coeficiente de difusão, né, a velocidade de difusão, tá, ela vai depender do que? Da minha temperatura, tá? Basicamente, ela fica em função de quem? Só da minha temperatura, tá? Bem, por quê? D0 é uma constante independente da minha temperatura. É uma constante, tá? Que é a energia de ativação para a difusão. Lembra que eu falei que para vocês, para um átomo, para ele difundir, ele primeiro precisa difundir essa energia de ativação, tá? Que cada átomo tem a sua energia de ativação, tá? Energia de ativação. Aqui é a minha energia de ativação, e aqui está um R, que é justamente quem? Outra constante de gases, tá? Constante de gases, que tem esse valor aqui de 8,31 J-mol por Kelvin, tá? Então, quando a gente entrar aqui, fazer algum exercício, a gente vai entrar aqui em Kelvin, tá certo? Precisa transformar em Kelvin, tá? E o eletroátomo, né? Eletrovolts por átomo, tá? E o que mais? E é só. Bem, do que depende a minha difusão? Ela depende da natureza dos átomos em questão, do tipo da temperatura cristalina e da temperatura, né? Depende qual é o átomo que eu estou analisando, qual é o tamanho desse átomo que eu estou analisando. Eu mostrei para vocês ainda há pouco que quando você tem um átomo, né, no caso aquele átomo de intersticial, que ele tem um raio bem menor, você consegue fazer com que haja uma movimentação mais rápida dela, né? Do tipo da estrutura cristalina, né? Que aqui não tá, eu não coloquei para vocês, mas vocês vão ver que a difusão ela é mais fácil numa estrutura CC, né, que é corpo centrado, do que uma CFC, que é um cubo de fase centrada, tá? O primeiro é cubo de corpo centrado, que é a CC, e a CFC, tá bom? Bem, em via de regra, as energias de ativação são menores na difusão intersticial,
quando comparadas à difusão por lacunas. A gente já tinha falado isso, né? Que em função do diâmetro do raio intersticial, essa velocidade com que ocorre, né, esse fluxo é mais rápido. A tabela abaixo apresenta alguns valores da energia de ativação, tá? Aqui é a minha energia de ativação, os valores da energia de ativação para difusão de átomos em alguns materiais que são representados em pares denominados por pares de difusão e que apresentam a combinação do átomo de um elemento químico em difusão em uma certa matriz. Valores baixos de energia de ativação indicam uma difusão mais rápida. Faz sentido, né? Se tem essa energia de difusão mais baixa, é de se esperar o quê? Que a difusão é mais rápida, né? Enquanto que elevados valores, né, de energia de ativação indicam uma difusão mais difícil. No caso da autodifusão, o que é autodifusão, gente? Turma, vocês lembram o que é autodifusão? Vou imaginar que está todo mundo sem som. Autodifusão, né, quando é um átomo da mesma espécie, tá? Digamos, um átomo, eu tenho uma barra de ferro ali, digamos, tá quase puro, e aí é um átomo, tá? Ele move de lugar, né? Tá? Mas é o mesmo átomo, tá? E deixa eu só rodar aqui, gente. Vocês estão vendo, gente? O coisa mudou. Sim, estamos vendo. Ah, tá. Então, tá aparecendo aí a mudança, não tá? Vocês estão vendo eu mexer a tela? Porque para mim parece que não está. Tá indicando que eu não estou mexendo. Tá mexendo aí? Não. Oi, oi? Tá a tela fixa aí, a difusão que você colocou agora. Tá aparecendo. Mudou a tela? Não, não mudou não, tá na mesma. Então não tá aparecendo para vocês. Só um momento, tá? Agora apareceu, né? Então, olha só. Continuando, né, com valores baixos de energia de ativação indicam uma difusão mais fácil e vice-versa, né? Elevados indicam de energia de ativação, ou seja, eu preciso de mais energia para poder me movimentar, eu indico uma difusão mais difícil, né? Aquela coisa. Essa energia de ativação é aquela energia. Lembra que eu falei no início da aula, eu falei o seguinte: precisava de duas coisas. Eu precisava de como se fosse uma lacuna, um espaço para que o átomo pudesse se movimentar, ou precisaria de uma energia, né? Uma energia para eu fazer essa movimentação. E mesmo tendo essa minha energia, eu preciso ter uma energia superior a essa minha energia de ativação, tá certo? Bem, quais são os fatores que, de maneira geral, favorecem a difusão? Baixo empacotamento atômico, tá certo? Baixo ponto de fusão, ligações fracas, né, como as forças de Van der Waals. Se a gente comparar forças de Van der Waals, são mais fracas do que aquelas forças de ligações iônicas, metálicas, não é mesmo? Essas forças aqui, elas são bem mais fracas, tá? Baixa densidade, raio atômico pequeno, isso a gente viu aí, né? E presença de imperfeições favorecem a difusão, tá certo? Tá bom? E o que dificulta a minha difusão? Alto empacotamento atômico, átomo muito presente, um próximo do outro, né? Não tenho aquelas imperfeições que me permitem a mudança, né, de posição do átomo, tá? Um alto ponto de fusão,
não é mesmo? Eu preciso de uma energia maior para superar esse, né, para poder fazer essa difusão, né? Ligação forte, tá? Iônicas e covalentes são ligações fortes, alta densidade, quanto maior a densidade, né? Mais fácil, mais difícil, né? Faz a ideia, o alto empacotamento atômico com alta densidade tem uma coisa muito a ver, tá? E raio atômico grande, tá? E a alta qualidade cristalina, tá? Esses são os fatores que favorecem e que dificultam a difusão, tá certo? Bem, agora aqui eu tenho um exemplo que eu gostaria muito que vocês, assim, fizessem esse exemplo. Por que eu tenho interesse? Bem, primeiro é para vocês se familiarizarem, né? Aqui, nesse caso, eu estou pedindo para vocês determinar o coeficiente de difusão do carbono a 600 centígrados, tá? Utilizando a tabela. Eu já dei a tabela em que, na realidade, quando a gente vai calcular essa energia de ativação, né, esse coeficiente de difusão, tá, do meu átomo, né, do meu carbono aí a 600 graus, bem, só pelo jeitão aqui da fórmula, ele já está te dizendo, olha, eu estou usando a segunda fórmula de Fick, né? Se eu estou usando a segunda fórmula de Fick, o meu fluxo não é estacionário, tá certo? Ou seja, ele vai variar ao longo, vai haver uma variação da concentração, né, ao longo do tempo, tá? E ao longo do X, né, do espaço, tá certo? Então, aqui o que é que nós temos? Eu vou pedir para vocês, eu vou dar uns minutinhos, tá, gente? E aí eu vou pedir para vocês fazerem essa questão aqui. Ok? Ok, turma? Tá? Então, o que é aqui? Vamos só ver. Bem, D0 é aquela constante que eu falei que independente da temperatura, tá? E aqui faltou esse valor, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. E se eu mudar, eu mostro. Não tem problema. Vamos fazer esse aqui, tá? Eu já tenho, ó. Determine, vou pedir o próximo, tá? Que aí a gente como coloca. Determine o coeficiente de difusão do carbono a 600 centímetros, tá? Então, você tem a espécie do carbono, né? E tem o metal hospedeiro, né? Lembra que eu mostrei no início da aula, eu mostrei para vocês uma engrenagem, né? Uma engrenagem de um ferro, e que naquela superfície do ferro, a gente faz um tratamento chamando cimentação. E o que é a cimentação? É você fazer com que haja, naquela superfície aí da engrenagem, você tenha uma difusão com o carbono, tá? Então, aqui você tem a constante independente da temperatura, tá? D0, tá? No caso do carbono, tá aqui, tá? O que é a minha energia de ativação para a difusão, quer dizer, aquela energia que eu pretendo, desculpa, meu Deus, que eu preciso, né, ultrapassar para que o meu átomo, ele comece a se movimentar, para que haja essa transferência, né, de massa, tá bom? E que mais? O que é R? R é uma outra constante de gases que está escrito. E T é a temperatura. Como é que a temperatura entra aqui? A temperatura, ela é expressa, ela entra como temperatura Kelvin, né? Temperatura absoluta. Ou seja, a fórmula de T, temperatura vai ser 273 mais 600. Ok, turma? Dá para vocês usarem aqui, colocar? Só para vocês observarem aqui, por exemplo. Aqui está em J, né? Joule por mol, caloria por mol, né? Electrovolt por mol. Então, aqui está em quilojoule, tá? Para você entrar aqui, esse meu, que aqui ele está chamando de QD, né? Esse meu QD, que aqui é Q0, né? Há uma diferença aí de nomenclatura, peço desculpa, tá?
eu tenho que jogar multiplicar por 1000, né? Para transformar de quilojoule para joule, tá certo? Vocês podem fazer essa questão aí? Eu tô aqui no WhatsApp. Já fizeram? Então, o que eu vou colocar aí? O D0 é aquele valor que tá dando lá, né? Esses valores aqui, geralmente a gente já tem, né? Essa constante independente da temperatura, tá? E já tem essa energia de ativação, né? Qual é a energia que eu preciso dar para esse meu sistema para que esse carbono, né, passe para o meu hospedeiro aqui, tá? Então, no caso aqui vai ser 251.000, tá? Eu vou colocar aqui 251.000. Vocês estão fazendo aí? Só ver aqui, gente, que eu não tenho isso aqui, não. Ok, turma? Fizeram aí? Estão vendo aí? Acharam o valor? Vou passar, tá? Tá aqui, gente, olha só, né? Aqui é a minha constante. Essa constante aqui, constante independente da temperatura, tá certo? Que no caso, que é 2,8 10 a menos 4, tá certo? Não sei se vocês fizeram aí. Não, eu não fiz. Não fez? Nessa aqui tem feito. A próxima não vou. Eu vou dar um tempinho e vou pedir para vocês fazerem, tá? Por favor. Porque o que é que acontece? É mais fácil para mim. Porque daí já sai daqui, vocês já lembram que vai cair lá na prova de vocês, tá? E aí vocês já sabem, não precisa nem estar procurando, estudando. Até mesmo porque aqui, qual é a ideia? É falar um pouco da difusão desse processo na realidade, é vocês conhecerem como geralmente, a gente geralmente fala de difusão em metal, que ela pode ser através da lacuna ou através do intersticial, né, mesmo? Na lacuna há uma troca do átomo em uma lacuna, na outra há uns átomos menores, tá? Eles se movimentam ali livremente, né?
e que há uma formulação que me permite dar uma ideia eficiente de difusão a uma determinada temperatura. Mas, geralmente, o que acontece? O que eu falei, a gente trabalha no fluxo não estacionário. Então, a gente vai usar a segunda lei de Fick. Só que o que acontece, como a segunda lei de Fick cai numa equação muito difícil, e se os contornos de limite bem definidos, você já numa formulação em que seja bem prática para a gente, desde que você coloque utilize as mesmas condições de contorno, tá bom? Bem, olha só. Então, o coeficiente de difusão, ele diz o seguinte para você. Eu vou ter essa constante aqui, que depende da temperatura, 2,8 vezes 10 a menos 4. Vejam só, metros quadrados por segundo. Exponencial de menos. O que é esse menos aqui? Eu não tô subtraindo nada, eu estou querendo. Esse menos indica para vocês vão colocar, tá? Mas indica para vocês o sentido da movimentação, né? Que eu vou da maior concentração para a menor concentração, né? Aqui o que tem? Aqui esses dados já são todos dados aqui, ó, para a espécie de difusão. Aqui é aquele par meu Deus, um minuto, eu vou ter que voltar aqui, senão eu não consigo sair. Só um minutinho, par de difusão, né? Esse aqui é o meu par de difusão. A gente já tem uma tabela de par de difusão, né? Onde você tem aqui a espécie de difusão e o metal hospedeiro, ou seja, o metal em que eu vou inserir este outro aqui, né? Para dar melhoras no meu metal, tá? Então, tá falando aqui, desculpa, tá, gente? Esse aqui já é o meu par de difusão, né? A espécie que eu vou provocar a difusão e o meu metal hospedeiro. Esse dado já é dado, né? Esses dados aqui já são todos tabelados, que é a constante que independe da temperatura e mais a energia de ativação para a difusão que nós já temos, tá certo? Bem, lembrando aqui que essa é a constante, esse 251 também é uma constante, né? 8,31 vai ser outra constante, né? Que é uma constante de gases, aqui, ó, constante de gases, né? Que varia em função da unidade que você vai utilizar, e, portanto, o que a gente observa? Ô, turma, isso aqui é o quê? Uma constante. V0, tá aqui, ó, tô mostrando para vocês, uma outra constante, tá? O QT, o Q só é a energia de ativação, também é uma constante. Então, você chega à conclusão que o coeficiente de difusão, tá, ele varia com a temperatura, tá? E ele mostra como a temperatura altera a magnitude da difusão, tá certo? Porque tudo aqui fica em função de uma constante, então acaba caindo em quê? Em função da minha temperatura, tá certo? Se você substituir todos esses valores aqui, né? 8,31 joule por mol, né? Kelvin, vezes 600 mais 273. 600 é a minha temperatura, tá? Do carbono. Jogo tudo isso aqui, chega à conclusão que vai ser o meu coeficiente de difusão vai ser o quê? 263 vezes 10 a menos 19 metros quadrados por segundo. É a difusão que eu tenho. São meus átomos ali de carbono que se movimentam por segundo, metro quadrado por segundo. Tá certo? Bem, e aí? E agora eu vou pedir a mesma questão, só que eu vou pedir para quem? Para quem vai ser o par de difusão? Vai ser o magnésio e o alumínio, tá certo? Então, olha só, usando os dados da tabela abaixo, calcule o coeficiente de difusão para o magnésio no alumínio a 500 graus centígrados, tá? Então, aqui você vem a espécie e tem um metal hospedeiro. Imagine que você tem aqui o magnésio
Aqui você tem o alumínio e aqui você tem a sua, aquela sua constante, que depende do tempo, a sua energia de, de, de ativação. E eu vou querer que você calcule para mim esse coeficiente de difusão, tá bom? Tá aqui a fórmula e eu vou dar um minutinho aí para vocês, tá certo? E também vou dar ponto para quem me der a resposta. Todo mundo ouviu? Que é para fazer? Vou esperar um pouquinho aqui, turma. Manda a resposta aí. Oi, turma, terminaram?
Oi, turma, vocês terminaram? Não, não terminei não. Ué, o outro aluno saiu? Parece que sim. A Juliana tá aqui, mas tinha o Guilherme, né? Ele saiu. Perguntar para ele o que aconteceu. Reinaldo, você está conseguindo fazer? Professor, tá meio difícil. Se quiser continuar, pode continuar. Olha só, então vamos lá. Só transferir aqui. Você está vendo aí? Está mudando para você ou não? Sim, apareceu a tela aí. Ou a tela está... Não, ela está fixa ou está móvel? Apareceu a tela de fusão, usando os dados da tabela, calcula o coeficiente de fusão. Mas agora eu vou mexer. Muda aí. Mudei. Mudou? Não, mudou não, tá na mesma. É. Só um momentinho, tá? Que eu vou colocar aqui, não tá entrando aqui. Ok. Agora compartilhou, né? Sim, agora apareceu já outra tela. Então, olha só. Eu pedi para você calcular, né, o coeficiente de difusão para o magnésio, né, que é o par de difusão. Geralmente são esses pares, né, que a gente utiliza. Né? Obviamente que tem outros, né, muitos outros. Mas a gente colocou aqui uma tabulação de dados de difusão, né, dos mais utilizados, tá? No caso aqui você tem o magnésio, né, que é a espécie que vai se difundir no hospedeiro, tá? O metal hospedeiro. Então, o que você vai fazer? Bem, usando a tabela 5, tá? Essa tabela aqui, vamos calcular. Olha só. Essa aqui, D0, é uma constante, né? É uma constante que é dada para vocês. 131, se você vier olhar bem aqui, é justamente esse valor aqui, ó, a energia de ativação, tá? 1,2 vezes 10 a menos 4, tá? É esse coeficiente aqui, essa constante, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem uma constante aqui, outra constante aqui e outra constante aqui. Então, o meu coeficiente de difusão, ele é diretamente, inversamente proporcional. Trocando, né, lá embaixo, ele é diretamente proporcional, né? Não, ele é inversamente proporcional à minha temperatura, tá certo? Então, o que acontece? O meu coeficiente de difusão, ele atua diretamente com a minha... só fica em função da minha temperatura, olha só. Se tudo aqui é constante, tá? Desculpe, aqui é 500, tá? 550, tá? Aqui é 500, mais 273, que é transformando de quê? De graus para Kelvin, tá bom? E dá o valor aí, tá? Eu queria que vocês calculassem, eu nem fiz, nem coloquei porque eu pensei que vocês fossem calcular, mas tá, se eu não me engano, 5,8 metros quadrados, vezes 10 a menos, acho que é menos 13 metros quadrados por segundo, tá? E aqui tem uma situação... Tranquilo, a gente vendo aí, né, tendo essa ideia de como faz o cálculo, né, o cálculo em si depois a gente faz, né, que Só demora. preste atenção que aqui é 500, tá? Não é 550 não, tá? Esse termo aqui não é 500. Não, tranquilo. Tá? Esse aqui é a temperatura em centígrados,
tá? E aqui tem essa situação interessante em que a gente usa a primeira lei de Fick, né? Diz o seguinte, olha, uma placa de ferro está exposta a 600 graus, né? A uma atmosfera carbonetante. Ou seja, desse lado aqui você tem uma atmosfera rica em carbono e esse lado você tem uma atmosfera pobre em carbono, tá? Em um dos seus lados, já falei, né? Se uma condição de regime estacionário é atingida, então veja bem, quando eu tenho o regime estacionário, é aquela primeira lei, né? Que há em proporcionalidade, né? Entre distância e concentração. Há uma relação linear, né? Uma variação linear, tá? Então, olha só. Calcule o fluxo de difusão do carbono através da placa, dado que as concentrações de carbonos nas posições de 5 e 10 a milímetros, tá? Aí a gente já transforma para metro, abaixo da superfície são de 1,2 a 0,8, tá? Quilograma por metro cúbico, tá? Considere um coeficiente de difusão, tá? De 3 vezes 10 a menos 11 metros quadrados por segundo nessa temperatura. Bem, o que eu quero dizer? Olha, disse no enunciado que o regime é estacionário. Assim, o perfil de concentração, ele é linear, tá? E deve se aplicar a primeira lei de Fick, olha só. A concentração, ela vai diminuindo porque à medida em que eu vou aumentando a minha distância, ó. Para 0,5 milímetros, você tinha uma concentração de 1,2. Já para 10 milímetros, você tem uma concentração de 0,8 kg por metro cúbico. Então, aqui, o que você vai ver? A primeira lei de Fick, ele fala do fluxo de difusão, que ele diz o seguinte, que o fluxo, ele é igual esse meu coeficiente, né, a variação da concentração em relação à variação do tempo. E é isso aqui que a gente fez, tá? Então, o meu fluxo é quem? Menos D, que essa aqui é meu coeficiente de difusão, ou seja, é aquela meu coeficiente de difusão, não é, eu estou confundindo aqui, não é comigo, é zero, tá? A minha variação da minha concentração dividido por quê? Pela minha variação de 5 a 10 milímetros, tá? Jogando isso aqui, eu chego numa conclusão, então, que o meu fluxo, né, vai ser da ordem de quanto? Né? Vai ser da ordem de 2,4 vezes 10 a menos 9 kg por metro quadrado por segundo, tá certo? E aqui eu estou usando o quê? Nada mais para avaliar o meu fluxo através, né, o que eu fiz aqui, né? Eu avaliei qual é o fluxo, né, o fluxo desse carbono através dessa placa aqui, né? Aqui desse lado, uma atmosfera rica em carbono e aqui uma atmosfera pobre em carbono, né? O meu carbono, né, ao ultrapassar por essa placa aqui, né? Dessa placa, ele perde, né? Ele aqui está rico, tem uma grande quantidade, depois né, ocorre uma difusão ao longo da minha distância, vai caindo à medida que eu vou aumentando a minha distância, vai caindo a minha difusão. E é isso aqui que a gente analisou, tá? Tem uma outra questão que é similar a essa, porém, o que é aí que a gente tem? A gente tem uma mistura aqui gasosa, né, de hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, né, com uma alta pressão, e aqui você tem uma atmosfera baixa pressão. E aqui a concentração do meu hidrogênio é de 2 kg por metro cúbico. Você tem aqui uma lâmina, tá? De um material, um paládio, de 6 milímetros, né? E ao passar por aqui, ao passar por essa área, o que é que tem? A minha concentração, há uma diminuição de concentração. E ele pede o quê? Calcular o fluxo de difusão, tá? Do meu hidrogênio, né? Daqui desse lado
né, que tem uma atmosfera com uma alta pressão e aqui uma baixa pressão. Mas vamos dar uma olhada aqui que ele vai me dar alguma coisa, vai falar alguma coisa. Quer ver? Olha só. Uma mistura gasosa contendo hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e vapor d'água é pressurizada contra uma lâmina de 6 milímetros de paládio, cuja área é de 0,2 metros quadrados a 600 graus centígrados, tá? O coeficiente de difusão, tá, é 1,7, 18 a menos 8 metros quadrados por segundo. E a concentração no lado da placa, tá? No lado da placa de alta e baixa pressão é respectivamente 2 e 0,4, tá? A difusão acontece em estado estacionário. H2 é purificado por difundir-se mais rapidamente que os demais metais, dos demais gases, atingindo a outra face da lâmina, que está mantida sob a pressão atmosférica. Ele pede para calcular o fluxo da difusão de hidrogênio, tá? É a mesma ideia, gente. A gente vai ter aqui uma variação, tá? Regime estacionário. Eu vou usar aquela primeira lei de Fick. Enquanto que nos 2 primeiros exemplos a gente usou a segunda, nessa aqui a gente usa o quê? A mesma formulação, né? Você joga aqui esse coeficiente de difusão, vezes aqui a variação da concentração, e aqui você vai colocar aqui o espaço por onde justamente eu fiz esse fluxo passar, né? Calculando, chega a esses valores aqui, tá? De 0,453 vezes 10 a menos 5 kg por metro quadrado por segundo. Só que nesse exercício a gente pede o fluxo em quilo por hora e vai haver uma transformação, tá certo? Olha só, ele pede de quilo por hora. O que ele quer dizer isso? Ele quer que você multiplique pela área, porque se você multiplicar pela área, o que acontece? Se eu multiplicar aqui o meu fluxo pela área, eu vou cortar aqui, né, essa área com essa área e eu vou obter quilo por segundo, mas a quilograma por segundo. Mas aí, novamente, vai haver aquela transformação. 1 hora igual a 60 minutos, que é igual a 3.600 segundos. E aqui a gente, novamente, coloca o 3.600 segundos e chega à conclusão que o meu fluxo, tá, vai ser de 4,07, 10 a menos 3 quilos por hora, tá certo? O que foi que eu fiz aqui de diferente? Não foi nada de diferente. Eu calculei o meu regime estacionário, a variação da minha concentração em relação a um ΔX, só que esse ΔX, no caso aqui, enquanto lá no exercício anterior eu tinha que calcular essa minha variação, né, de 10 milímetros para 5, aqui não, ele já deu essa variação direto, que é justamente a espessura da minha lâmina, da minha placa. E aí achei aqui o valor, está aqui o valor. Bem, como no enunciado, que ele está pedindo a calcular o fluxo em quilo por hora. Quando ele diz quilo por hora, o que eu fiz aqui? Eu vim e multipliquei pela minha área, por onde o meu fluxo da minha concentração de hidrogênio passou, né? E aí o que acontece? Se eu multiplico pela minha área, corta metros por metro quadrado, fico já em quilograma por segundo, correto? Transformo agora o meu segundo para a hora. E aqui, olha, aqui no meu denominador que a gente fez, pegou, né, a partir daqui, lembrando que 1 hora possui 360 segundos, né? O que eu fiz? Multipliquei por 3.600 segundos, tá? E aí, chega a essa conclusão que esse é meu fluxo. Ok, gente? Ok, turma? Ok, professor, ok. Tá? Bem, eu queria dar uma passada com vocês,
só a respeito da prova agora, tá? E com essa matéria aqui, primeiro a gente falando, com essa matéria aqui a gente termina todo o capítulo, toda a unidade 1 e a unidade 2. Eu gostaria que vocês fizessem o AVA até domingo, tá certo? Então, se possível vocês fecharem o AVA até domingo, é melhor para vocês, tá? Por quê? Porque você ganha mais pontos, tá bom? Bem, quanto à relação à prova, vai cair um pouquinho de toda a matéria, não tá uma matéria difícil, tá? Vou só fechar aqui um instantinho, gente. Não tá uma prova... Tô parando a gravação.